Oi, bom dia a todos e todas, né? Ao pessoal da manhã, ao pessoal da noite, e é uma grande satisfação estar aqui. Uma aula que é compartilhada aí com o professor Rubem, professor da quarta fase da noite, né? Que vai tratar a extensão da lei de racismo, que é a que nós vamos tratar aqui, sobretudo naquela extensão que o Supremo fez em relação à questão de gênero. A lei do racismo, que é uma lei de 89, lei 7.716, é uma das leis polêmicas, certo? Que gerou mais polêmica do que propriamente aplicação. A lei do racismo brasileira, ela é uma lei em grande parte copiada do modelo norte-americano. E o racismo norte-americano, ele é um racismo mais definido, ele é um racismo mais assumido, ele é um racismo, inclusive, que demonstra um certo orgulho, né? Por incrível que pareça, ver que movimentos como a Ku Klux Klan ainda são movimentos permitidos nos Estados Unidos como liberdade de expressão. Então, lá é mais fácil fazer essa divisão entre quem age de forma preconceituosa, através de racismo ou não, já vamos ver essas diferenças, ou não. No caso do Brasil, o racismo é mais fluido, significando que aqui nós tenhamos práticas raciais bastante perversas, só que isso tudo é bastante disfarçado e bastante não assumido por nós mesmos. Isso levou o grande antropólogo e sociólogo, um dos orientadores do presidente Fernando Henrique Cardoso, a dizer que uma das características básicas do brasileiro é que não é que o brasileiro não tem preconceito, é que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Por isso, se fizer uma pesquisa e perguntar quem é racista, ninguém é. Se fizer uma pesquisa e perguntar quem acha que o marido tem direito de bater na mulher, ninguém concorda. Mas a nossa prática, infelizmente, é outra, né? Então, nós temos um discurso muito para agradar e que isso dificulta também na hora da caracterização dos crimes de natureza racial. Então, a primeira questão claro, seria ver se é uma lei que vai tratar sobre o racismo, o que seria, né, esse racismo. Bom, o racismo se funda naturalmente na ideia de raça, na ideia de que haveria diferentes raças humanas. Bom, nós sabemos que a espécie humana é uma só, que não existe raças no sentido que existem para outros animais e que, inclusive, os maiores especialistas nesse tema mostram que pessoas, por exemplo, comparando brancos, caucasianos, entre brancos e brancos, eles podem ser mais diferentes entre si do que um branco, um negro, um branco e um amarelo ou coisa parecida. Então, primeiro, a distinção entre raça é uma distinção social. Ela é uma distinção social. É claro que ela pode ter fundamento na cor, né, em vários momentos, mas em outros momentos no sangue, em vários momentos se usou critérios diferentes, porque não tem um critério biológico seguro, né? Nós podemos ter algumas características de pele, que evidentemente são diferentes, mas o critério, sobretudo ali num país de miscigenação como o nosso, é muito difícil saber, né, a que raça o sujeito pertence e, de certa forma, é bastante irrelevante, né, a não ser para fins políticos de combater o próprio racismo. O racismo, como a gente então o conhece,
ele é a crença na continuidade entre um determinado fenótipo, um determinado jeito, uma determinada aparência e uma capacidade, e a capacidade mental, numa hierarquia. Então, o racismo consiste em grande parte em se atribuir a determinados grupos, então, definidos aí grosseiramente como raças, uma continuidade entre o seu corpo e a sua capacidade mental, entre o seu corpo e a sua capacidade física, certo? Então, é essa continuidade que constitui aí esse objeto, né? E quando a gente trata de racismo, essa ideia de que determinadas raças têm determinadas capacidades, elas não têm sido usadas para enaltecer raças superiores, salvo em casos isolados, como o nazismo ou coisa parecida, mas historicamente elas têm sido mais utilizadas para inferiorizar determinadas pessoas, certo? Então, nós podemos também dizer que um comportamento de racismo, ele envolve uma atitude que nós podemos dividir em 3 pontos. Uma atitude, então, cognitiva ou de conhecimento. Quando a pessoa é racista, ela então partilha de uma crença de que raças diferentes ou etnias diferentes têm capacidades diferentes. Então, esse é o elemento cognitivo, esse é o elemento de conhecimento, acreditar que ser fisicamente diferente é ser também mentalmente diferente, ter capacidades diferentes. Mas além desse conteúdo cognitivo, nós temos também um conteúdo de sentimento, né? De um sentimento aversivo, numa antipatia, né? Que vem por determinadas pessoas que são diferentes, que não representam aquele modelo que a gente acaba entendendo como deveria ser o correto, né? Como a história da humanidade várias vezes cometeu essa tragédia de definir um modelo de ser humano como correto, né? Como se houvesse diferença, por exemplo, no cérebro de pessoas de raças diferentes. Basta ver que o nosso cérebro é bem mais antigo, a constituição atual dele, do que as diferenças raciais. E além do conteúdo, então, cognitivo, dizer, olha, diferentes raças têm diferentes capacidades. Afetivo, de uma antipatia, costuma ter, que é isso que essa lei trata mais, um conteúdo comportamental. Um conteúdo comportamental onde eu impeço, obstaculizo, dificulto a vida de alguém motivado pela raça ou pela ideia social de raça a que ela pertence. Então, vocês vão ver que quando a gente trata de racismo, nós estamos tratando então de toda essa complexidade. A lei não pode punir o sujeito por não gostar de determinada raça. A lei não pode punir o indivíduo por não ter sentimentos positivos por determinada raça. Isso faz parte aí, vamos dizer, de uma evolução da educação, um trabalho do sujeito se superar e superar seus preconceitos, né? Agora, o que a lei pode fazer, e é o que a lei pretende fazer, é ela proibir, punir comportamentos baseados, quer em sentimentos, quer em crenças que venham a prejudicar essas pessoas, né? Essas pessoas, esses grupos que pertencem então a determinada raça socialmente compreendida como um grupo que não existe tanta unidade
entre eles. O que existe é uma unidade atribuída a eles, como se todo negro fosse igual, como se todo índio fosse igual, como se todo branco fosse igual, né? Como diria Hannah Arendt, a diversidade é a lei da vida. Então não existe um tipo de judeu, um tipo de árabe, nem um tipo de professor, nem um tipo de aluno. E então a ideia é essa, né? Impedir manifestações de condutas que impeçam ou dificultem pessoas caracterizadas pela raça a terem acesso a algo que, se não fosse a raça, elas conseguiriam. E é claro que nós não podemos, até Martin Luther King, ele tem uma passagem bastante famosa, em que ele, quando lutava no auge do movimento negro, ele disse: eu sei que uma lei não pode fazer um branco gostar de mim. Eu também sei que uma lei não pode fazer com que um branco não me veja como inferior. Mas eu sei que uma lei pode fazer com que ele seja impedido de me matar, que ele seja impedido de me obstacularizar, que ele seja impedido de piorar a minha vida. E é esse, talvez, a grande intenção da lei, como veremos na sequência.